Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje eu estou trazendo para vocês a resolução de mais uma questão. Essa é uma questão do Enem de 2017. Essa questão é uma questão muito interessante que fala sobre um processo de osmose reversa, beleza? Mas antes disso, não se esquece, deixa aí o like do vídeo, se inscreve no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E também, se você tem colegas que estão estudando, não esquece de compartilhar o nosso canal para ele também poder vir aqui ver a nossa biblioteca de conteúdos e também estudar com a gente. Legal? Então vamos lá, vamos fazer a nossa questão? Bora para o slide. Bom, essa é a questão de número 121 da prova amarela do Enem de 2017. E ela diz o seguinte: alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água a partir de uma água salgada. Obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica do sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Para que ocorra o processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem, e aí vem uma série de opções sobre o mesmo sentido, intensidade, força. Bom, a gente não vai só dizer qual é a resposta, a gente vai ver como é que funciona esse processo. Então, vamos ver aqui a nossa animaçãozinha. A gente tem aqui um meio hipotônico, tá? O meio hipotônico é aquele meio que a gente teria a nossa água pura, no nosso caso da osmose reversa. Legal? É um meio que tem baixa concentração de soluto, tem poucas partículas dissolvidas. E o outro é o meio hipertônico. Se é hiper, é porque tem muito soluto, tem muitas partículas dissolvidas ali naquele meio. Legal? E o que acontece? Naturalmente, a pressão osmótica é uma pressão que vai empurrar a água de um meio que tem pouco soluto para um meio que tem muita concentração de soluto. Dessa forma, as concentrações de solutos, que é a quantidade de soluto pelo volume, elas vão tender a se igualar no estado de equilíbrio. Então, a água, por osmose simples, ela vai de um meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, a pressão osmótica, ela empurra a água para o meio de maior concentração. Ela iria empurrar a água pura através da membrana para chegar até a água salgada. E aí eu teria mais água salgada, não teria tanta água potável. E aí o que acontece? A gente aplica uma pressão mecânica. E essa pressão mecânica, se ela simplesmente impedir a osmose, a gente chama ela de pressão anti-osmótica. Ela é uma pressão que é suficiente para não haver o transporte de água pela osmose. Legal? E em laboratórios, muitas situações, quando a gente quer medir uma pressão osmótica de um meio, a gente usa o conceito de pressão antiosmótica, porque as duas pressões têm aí o mesmo valor. Mas a questão é, eles têm o mesmo sentido? Eles não têm o mesmo sentido. Porque olha só, a pressão osmótica jogaria a água, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Só que a pressão mecânica, que é essa pressão anti-osmótica, ela voltou, ela fez com que aquele transporte não existisse, ou voltou para o nosso estado inicial. Então, essa pressão anti-osmótica, ela tem o sentido contrário da pressão osmótica. Agora, se eu quiser realmente produzir a água pelo processo de osmose reversa, eu preciso produzir uma pressão ainda maior que essa pressão osmótica. Então, eu vou transferir a água do meio hipertônico para o meio hipotônico, passando por meio daquela membrana. Então, a pressão mecânica maior, ela leva a água a inverter o fluxo que a gente observaria naturalmente pela pressão osmótica, desculpa. Então, no processo de osmose simples, a água vai do meio hipotônico, onde tem poucas partículas, para o meio que tem muitas. Agora, se eu fizer pressão, se eu fizer um trabalho mecânico, eu inverto esse fluxo. Desde que eu aplique a pressão no meio hipertônico, eu consigo fazer com que a água passe pela membrana, que não permite os íons passar, os solutos passarem, para um meio, gerando um meio, então, que vai ter mais água a baixa concentração. Beleza?
Então é assim que funciona a nossa processo de osmose reversa. É um excelente processo de produção de água, no entanto, ele é um pouquinho caro. Por quê? Porque exige que a gente faça um trabalho de pressurização aí para a água passar através dessa membrana e superar, inclusive, a pressão osmótica. Beleza? Então, é isso, pessoal. A osmose reversa é quando a gente tem uma pressão mecânica que ela está no sentido contrário da pressão osmótica, só que essa pressão mecânica ela é superior à pressão osmótica. Então, vendo a nossa questão, o que elas têm que ter? Elas têm que ter sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. A resposta, portanto, é a letra E. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais, compartilhando com seus amigos, tá bom? Tenho certeza de que você vai voltar, vai continuar estudando, então nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!